Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos para mais uma dificuldade bíblica. Dificuldade bíblica é uma playlist que nós temos aqui, uma série de vídeos falando sobre algumas dificuldades ou possíveis dificuldades encontradas na Bíblia. Primeiro, nós vamos ler Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a pergunta é: se Cristo é primogênito, como pode ser Deus? Se Jesus é o primogênito de toda a criação, de que maneira ele pode ser Deus? Porque o texto, ele parece inferir que Jesus foi criado. Mas será que Jesus foi criado? Será que Jesus é a primeira criatura de Deus, né? A primeira obra que Deus criou? Será que é isso que a Bíblia diz? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é a palavra primogênito. Então, na cultura ocidental, primogênito é o primeiro filho. Eu sou um primogênito da minha casa, porque eu sou o primeiro de 3 filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãos e eu sou o primeiro, que nasceu primeiro, então eu sou o primogênito. Mas na cultura hebraica, na cultura oriental, nem sempre a palavra primogênito significa o primeiro filho, porque, na verdade, tem o significado de posição, né? de preeminência, de uma posição mais importante. Eu vou te mostrar só 2 textos que provam isso. Primeiro, Jeremias, capítulo de número 31, nós vamos estar lendo aqui, Jeremias capítulo 31 e versículo de número 9. E depois nós vamos ler o Salmo 89, verso 27. Jeremias 31, verso 9, diz: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, olhando para Efraim, Efraim era filho de José, nem filho de Jacó, ele não era. E Deus fez um concerto primeiro com Abraão, né? Depois com Jacó, com Isaac, com Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e um deles era José, e um dos filhos de José se chamava Efraim. Então, Efraim aqui não tem nada a ver com o primeiro filho criado, mas tem a ver com posição, ok? Agora vamos para o Salmo 89 e o verso 27, e vai ficar talvez até mais claro. Olha aqui, Salmo 89, verso 27, e também por isso lhe darei o lugar de primogênito, faloei mais elevado do que os reis da terra. Então você pode ver que o salmista está dizendo que alguém seria colocado no lugar de primogênito. No caso aqui, o rei Davi. Se você olhar o verso 20, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, e ele vai falando de Davi. E Davi, nós todos sabemos, você que estuda a Bíblia, que Davi não era o primeiro filho de Jessé, ele era o menor. Se você olhar ali a história de Samuel, quando vai ungir Davi, né, Jessé passa todos os seus filhos, e aí acabaram, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Então isso mostra que ele era o menor, ele não era primogênito.
Então, primogênito aqui, em Colossenses 1:15, tem a ver com posição, com preeminência. Não tem nada a ver com cronologia de nascimento. Filho mais velho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Nada disso. Então, segunda coisa que nós devemos observar de que maneira Cristo pode ser criado se foi Ele quem criou todas as coisas. O próprio contexto aqui de Colossenses, você vai ver aí, até o próximo versículo, porque nós aprendemos que nós devemos interpretar todos os versículos à luz do seu contexto, pelo menos o seu contexto imediato, né? Que são os versículos próximos ali. Então, 1:16, olha aí. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, olha que coisa interessante. Tudo foi criado por ele. Então, como que ele pode ser criado? Ele criou ele mesmo? Porque tudo que existe foi criado por ele. Se ele criou tudo, então ele criou ele mesmo. Então isso na verdade chega a ser absurdo, né? Ilógico. Então isso mostra que ele é Deus. Primogênito aí não tem nada a ver com criação, porque ele criou todas as coisas. Como Cristo pode ser criado se ele é o Criador? Agora, lá em João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, fica ainda mais claro, verso 9, o seguinte, verso 3, melhor dizendo, 1 e 3, e todas as coisas, aí o verso 1 fala, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a expressão, sem ele nada do que foi feito, tudo que foi feito por ele, foi criado por ele. Então é uma grande contradição dizer que Jesus foi criado, porque como que ele criaria ele mesmo, né? Então nós aprendemos que a palavra primogênito aí tem a ver com preeminência, com posição, né? Ele está exaltado sobre toda a criação. E por fim, olha o que diz Colossenses, voltando para o contexto, né? Voltando para o contexto lá de Colossenses 1, a gente vai ler agora o versículo 17 do contexto aí, ó. Colossenses 1 e 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, quem pode sustentar todas as coisas a não ser Deus? Será que Deus terceirizaria o seu poder para que alguém, né, ficasse no seu lugar e sustentasse todas as coisas? Lógico que não. Deus nunca terceirizaria o seu poder, a sua unção, né, a sua glória. Se todas as coisas subsistem por Jesus, logicamente ele é Deus. Ok? Então, primogênito aí não tem nada a ver com cronologia de nascimento, mas sim de preeminência. Quer dizer que Jesus está numa posição elevada sobre a criação. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ok? Que Deus te abençoe. Não deixe de deixar o like aí para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, nos ajude aí inscrevendo-se, porque isso nos ajuda bastante. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.